Olá, boa Boa noite. Tudo bom, amiga? noite. Saudade Você de me escuta? você. Você me escuta bem? Tô escutando, tá escutando direitinho também? Perfeito. Então, seja Pronto. bem-vinda à live Obrigada. Meio Ambiente em Foco. Com E nós certeza. não poderíamos deixar de tratar dessa temática do índio. Eu sei que você pesquisa sobre isso, tem artigo na, na, na porta de entrada para a publicação, né? Então, seja bem-vinda, Adeline, minha ex-aluna, amiga querida. Saudade de da você, AMA, viu? da AMA, né? Adeline Ama. Montenegro Advocacia. Isso. E vamos falar hoje um pouco sobre a saúde do índio, né? Isso. É um assunto tão sensível, né, Blaine? Porque estava nesse instante conversando com o Wesley. É um assunto sensível, porque os índios já são sensíveis por natureza, né? A gente não quer vitimizar, não, mas é uma realidade, não é isso? É uma realidade. Até adentrando nesse aspecto aí jurídico, né? Da coisa, da constituição, da segurança jurídica deles, né? Que a Constituição deu, eles ficaram sendo mais assegurados. Essa segurança jurídica vem mais com a Constituição de 88, né? Que nós tivemos ali no começo a Constituição de 1934, eles passaram ali por 64 ali pelos militares, que também não foi legal, né? E em todos os instantes os índios são muito, como é que se diz? Eu acho que eles são muito invadidos, né? Vamos dizer assim. E a saúde deles nesse momento, a saúde do índio, não é tão bem vista, né? É uma coisa que já é tão fragilizada. E quando a pandemia veio do coronavírus, realmente foi preocupante, né? Muito preocupante. Porque ele já não tem muito acesso, né, à saúde, na realidade. Então, assim, já que a gente está falando da saúde do índio, eu não quero, quando a gente fala em índio, a gente já pensa logo em Anomami, né, Chavantes, a gente vai lá para o norte, né? Mas eu queria especificamente falar dos nossos índios daqui do Ceará, né? Nós temos 14 etnias, muita gente não sabe, né? São 14 etnias, né, de povos indígenas, né, que estão ali nas suas aldeias, que até ontem eu vi uma live, falava fique na aldeia, né? Não fique em casa, deles fique na sua aldeia, né? Porque nós temos essas 14 etnias que a maioria dos cearenses não conhecem, né? Não sabem. Inclusive eu trouxe até uma lista, Blaine, que depois eu quero ler, das etnias, né? Dos índios cearenses, né? Quero falar também da Secretaria Especial da Saúde do Índio, que existe, né? É centralizado, mas existe. Né? Então, assim, foi triste porque os primeiros óbitos de coronavírus foi exatamente no Ceará e em Pernambuco. Começou exatamente nas aldeias do Nordeste. Né? Então, assim, o primeiro óbito que a gente teve foi de uma indígena de 76 anos, se me falha a memória. E ela já tinha um histórico, né, de diabetes, essas coisas todas, essas doenças, as comorbidades. Então, assim, o índio em si, ele já tem, a gente já tem essa ideia de que o índio é isolado, né? Mas aí a Secretaria Especial de Saúde do Índio está ali dando apoio, né? E essa questão de lave as mãos, todas essas implicações, né? Álcool em gel, se isole. Não? Só blame que é muito complicado, porque vamos falar de Calcaia, né? Gente, eu estava fazendo um estudo, tem família de 14 pessoas numa casa. Então, como é que 14 pessoas vivem numa casa, vão manter distância? Né? Então, isso é complicado, porque se para nós, né, nossa família, já é complicado, você imagina uma família de indígena onde você tem ali 14 pessoas em um ambiente pequeno, espaço pequeno, não é isso? A grande dificuldade, vou falar agora em termos do índio Brasil, algumas tribos são isoladas demais, né? Então eles não querem acesso também à medicação, eles acreditam nas raízes, né? Eles acreditam na medicação própria deles. Então o acesso a eles também já é muito difícil. Né? E o medo hoje dos grupos indígenas, das organizações indígenas, é que os velhos, né, morram, os idosos morram. Porque com eles vai ali toda uma história, né? Com eles vai ali tradição, né? Vai a medicina, vai ali a pagelança, toda aquela tradição indígena.
Então, o cuidado dos índios, na realidade, são com os idosos. Mas a gente sabe também que atinge crianças, atinge adolescentes, né? Não atinge somente os índios velhos, não é isso? E aí é complicado, porque as pessoas falam como a gente não consegue falar do índio sem entrar na política. Não pode, a gente não consegue falar da saúde do índio sem a gente entrar na política, né? Porque eles não têm terras demarcadas, eles lutam até hoje com os poceiros, né? Tem aquela introdução do homem branco, né, na cultura deles, né? Tem aquela introdução do homem branco, poceiro, junto à saúde mesmo, levam doenças do homem branco para dentro das aldeias. É isso? Então, assim, é realmente um assunto sensível, né? É um assunto complicado, mas eu acho bonito e eu tenho muito amor. Tenho muito amor porque, assim, já fiz visitas em aldeias, né? Inclusive, ó, tô com uma pulseirinha aqui, ó, que eles chamam de sementinha de jeriquiti, né? Eles chamam esse de sementinha de jeriquiti. Gosto de usar os artesanatos deles, até indico para as pessoas que usem, né? Que vão às feirinhas, aqui mesmo em Aquiraz nós temos, né? Os índios de Aquiraz. E vou até agora abrir um pouquinho, Gleice, se você me permitir, para fazer as pessoas conhecerem, né, os nossos índios do Ceará, né, que nós temos 14 etnias, muita gente não sabe, né? Que eles Vamos aproveitar que estamos falando neles. Vamos sim, com certeza. Ó, tem os Anassés, que ficam em Calcaia, em São Gonçalo do Amarante, tem o Gavião, que é em Monsenhor Tabosa, Genipapo Canindé, que é em Aquiraz, tem os Calabaças, que ficam em Crateús e Poranga, Canindé, tudo com K, tá? Canindé, que fica em Aratuba, Canindé em Maracanaú. Os Cariris, em Crateús. Os Pitaguaris, em Maracanaú e Pacatuba. Os Potiguaras, que eles ficam ali por Crateús, Boa Viagem. Os Tapebas, que são em Calcaia. Os Tabajaras, em Monsenhor Tabosa, Poranga, ali no Novo Oriente. Tapu e o Cariri. Os Tremembés, o Tapu e o Cariri é em Cascavel e Carnaubal. Tremembé, eles ficam ali em Acaraú e Itarema. E o Tupiba, Tapuia e Monsenhor Tabosa. Aí a gente ainda tem os Tupinambás que ficam, eles estão ali em Crateús. Então, nós temos 14 etnias, né? E as pessoas não fazem ideia, né? Que nós temos todo esse leque de indígenas, né? E para isso, a saúde deles, né? Nós temos aí a Secretaria Especial da Saúde do Índio, né? Que é voltada ali para os índios, né? Para cuidar dos índios, que foi uma secretaria aí, criada por um grupo de farmacêuticos em Pernambuco, e aí se estendeu, né? Para outros estados, e hoje é a segurança da saúde deles, né? Nós temos também a FEPOINCE, né? Que a FEPOINCE é a federação, deixa eu até ler aqui para ti, porque eu achei tão interessante, que é uma mulher que é a coordenadora, tá certo? A FEPOINCE é a Ceissa Pitaguari, que ela é a coordenadora, é a Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará. E dia 16 agora, o Paulo Miklos, ex-titã, ele fez uma live, né, música, para arrecadar donativos para essa tribo, né, dos Pitaguaris. E a FEPOINCE que articulou tudo isso junto com o Paulo Miklos. Que é muito interessante a gente saber que existe essa ação, né, voltada também para ajudar os índios, né? Porque embora eles fiquem em casa, né, que é o que eles, é o lema, né, de ficar na aldeia, eles estão ali um pouco isolados, a FUNAI também, a ordem, né, é que eles fiquem em casa, mas ali só o que é essencial, né? Gêneros alimentícios, medicação e segurança, é o que entra nas aldeias, né? Então, assim, é interessante porque quando você para pensar que as pessoas imaginam assim, não, só tem índio ali em Mato Grosso, só vai ter índio, vamos dizer, no sul tem índio, tem poucos índios, mas tem. Maior número de índios no Nordeste e no Norte. Pará, Mato Grosso, né? Aqui o Ceará, Pernambuco. Pernambuco tem muito índio também. Saúde do índio. O que foi que o governo Bolsonaro fez pela saúde do índio, né? Eu acho assim que nenhum dos governos conseguiu atingir os índios. Acho, não tenho certeza, viu, Pleno? Porque se a gente pega todo o material jornalístico, que a gente vê
é que nem governo Lula, nem governo Dilma, nem Fernando Henrique Cardoso, nenhum dos governos para trás conseguiram atingir ali diretamente, vamos dizer assim, fazer o bem, não só no social, mas na saúde, né, dos índios. Jair Bolsonaro agora destinou 70 milhões em ação, né? E como tá dificultoso mesmo a relação, né, do novo governo com a grande mídia, tá complicado, a relação do governo com a grande mídia, as pessoas não ficam sabendo. Mas foram exatamente 70 milhões em ações, 600 mil em insumos, né, EPIs, né, que é aquele equipamento de individual de segurança, né? Foram 14.200 pessoal da saúde, né, em 800 postos para a saúde do índio. Então, assim, as pessoas não têm a ideia de que isso está acontecendo, porque a mídia, infelizmente, não mostra, né? Mas essa efetiva ação do governo na saúde do índio, ela está sendo mantida. Aí deve-se também ver os governos de estado, é isso? Porque quem vai gerir por trás isso aí tudo são os governos de estado. Juntamente com a FUNAI, juntamente aí com os outros órgãos que dão a base, né, para a segurança do índio. Então, assim, falar na saúde do índio, falar no índio em si, é um tema muito sensível. Né? Muito sensível. A Constituição fala até do meio ambiente, né, Blaine? Que adoece, né? Vamos entrar aí na tua seara, que eu até queria saber uma... a Constituição, eu vi, né, que a Constituição de 88, ela deu um tratamento especial aos índios, porque ela traz um capítulo 8 dos índios. Isso. Mas, obviamente, que isso aqui é uma norma programática que vai exigir lei federal e vai exigir lei estadual de políticas voltadas para essas comunidades indígenas, que são várias, né? Depois da Constituição de 88, a gente vê que em 1999 foi aprovada a Lei 9.836, que cria, aí é que vem a questão, um subsistema de atenção à saúde indígena. Aí a primeira pergunta que não quer calar é por que é subsistema? Isso é uma pergunta a ser feita, né? E a segunda pergunta é se realmente esse subsistema está sendo realmente gestado, se realmente a gestão pública dele vem sendo efetiva. E o terceiro ponto que eu quero ressaltar, porque sempre a Universidade de Fortaleza, e você é graduada pela Unifor, ela está à frente do seu tempo. Então a Unifor, logo que começou o isolamento, ela criou a série Lives do Conhecimento. E eu tive a grata oportunidade de assistir a live do indígena Ailton Krenak, que é escritor e é ambientalista. Isso, é ambientalista. E muito me impressionou a capacidade dele de perceber todos os problemas ambientais atuais e pretéritos, né? Então, ele foi muito lúcido nas colocações sobre o que ele percebe de aquecimento global, de desenvolvimento sustentável, a sensibilidade que o homem tem, que o índio tem, perdão, e que muitas vezes nós que não somos indígenas não temos em relação à natureza. Então, eles são muito mais sensíveis, embora eles também tenham uma pegada ecológica. E a gente não pode deixar de esclarecer que a cultura ambientalista, de qualquer forma, ela vem impor algumas mudanças em qualquer tipo de cultura, inclusive indígena. Tanto ela traz mudanças que ele fez uma live através do smartphone. Tá? Então isso é exatamente o progresso da humanidade e obviamente que os índios eles não ficariam atrás disso, porque eles estão sempre muito mais sensíveis a qualquer problema que envolva direitos fundamentais, direitos sociais. A diferença é que eles não apenas são minoria, se comparado aos não indígenas, são minoria,
E, como você iniciou a fala, não deixa de ser um problema que envolve a política. Mas aí vem a pergunta, e qual é o direito fundamental que está na Constituição que não envolve questão política? Eu, por exemplo, tentei aplicar um questionário da tese do doutorado em Portugal, no Tribunal Constitucional, e a resposta que eu obtive do presidente do Tribunal Constitucional português, me dando os parabéns, prezada, parabéns pela iniciativa, mas esse tribunal não vai se manifestar, tendo em vista que a matéria envolve questões políticas. Que matéria? Normas constitucionais ambientais. Então, assim, é um desafio, e eu fiquei realmente muito sensibilizada com a live do Ailton Krenak, inclusive eu marquei ele no post da sua live, para caso ele quisesse assistir, porque foi de uma riqueza, assim, ele falou de desenvolvimento sustentável de uma forma que vários acadêmicos e vários graduados e especialistas de qualquer área não têm a menor capacidade nem nível de leitura para falar. Tá? Então, assim, é uma minoria que se sobressai. Dada a sensibilidade. Olha, se você consegue conviver em paz com a natureza, você já está à frente de qualquer outro grupo, de qualquer maioria. É a consciência ecológica mesmo. Isso é fato. Verdade. Isso é fato, isso é matemática. É como 2 mais 2 são 4. 3 mais 3, 6. Mas aí eu queria saber o que é que lhe motiva, Adeline. O projeto Cidadania Ativa, que foi premiado com o Inovar em 2008, ele, desde o seu nascedouro, dos vários programas desenvolvidos, que hoje está sob a administração do professor Eric Cisne, ele tinha o programa Comunidades Indígenas. E na minha gestão, particularmente de 2005 a 2008, eu devo ter conseguido aí em 2 semestres colocar o programa Comunidade Indígena para funcionar. Para funcionar, ou seja, alunos interessados e um professor que orientasse. Então, obviamente que o professor teria que gostar de direito indígena e estimular aquele grupo de alunos que eram a minoria, mas quando gostam, gostam mesmo, mas quando gostam de pesquisar sobre o índio, gostam mesmo. De vez em quando aparece uma monografia abordando o tema direito do índio, a questão territorial, de demarcação de terras, aí você traz aí o direito à saúde. Mas, felizmente, na minha gestão, esse programa funcionou uns 2 semestres e os alunos foram até uma determinada comunidade indígena aqui no estado do Ceará. Eu não me recordo qual, até porque não era eu a professora orientadora. Mas eu queria saber por que essa sua sensibilidade e interesse, o que te motiva a ler sobre índio, a querer falar sobre eles, qual é a sua motivação? A minha motivação antes de qualquer coisa, né? Eu acabei de ler para ti aí que tem muito indígena em Monsenhor Tabosa. Minha mãe é de Monsenhor Tabosa e a minha avó é descendente, né? De indígena. Então, assim, já vem uma coisa, eu acho que até mesmo espiritual minha. Mas, assim, também trabalhei ali com ajudas, a gente ia muito fazer projetos, né, dentro das aldeias, projetos sociais. E aí eu comecei a conhecer, e comecei a gostar, e comecei a pesquisar, e comecei a gostar do tema índio. Né? Você falou uma coisa, 3 coisas que você falou interessante aí, Leire. Primeiro, o amor pela terra. Eles chamam a terra de mãe. Mãe, seja a geração que for, 2020. Eles chamam a terra de mãe. Eles usam bermuda, chinela havaiana, colocar na cabeça, só um pequeno detalhe, vamos dizer assim hoje, em algumas tribos. Mas eles chamam a terra de mãe. Eles têm uma consciência ecológica, uma consciência ambiental. Aí você vai lá na Constituição e vê que lá ele falando, eles têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí nós temos aí as queimadas, nós temos aí os pulseiros, mas nós temos também o índio
que vai por outra vertente. Temos o índio garimpeiro, temos o índio empresário, né? Você acabou de falar aí de uma para mim ele é inteligentíssimo, né? Inclusive, eu até assisti uma matéria que ele chegou impecável, todo de paletó branco, de terno branco e a cara pintada de preto, né? Deu aquele susto nas pessoas de mostrar que ele pode estar ali dentro da sociedade e não perder as raízes de índio. Eu vou mais longe ainda. Se tu pesquisares, tem uma índia chamada Joênia, tá? É Joênia Batista, mas ela chama Joênia Wapchana, certo? Ela é advogada, ela é nossa colega advogada, primeira índia advogada, foi a primeira a falar no plenário, tá? Do STF, sobre a terra indígena, quando as pessoas lerem TI é terra indígena, Raposa do Sol, que é uma briga danada até hoje, né? Para se ter a lei da demarcação de terra. Então, ela tem mestrado no Arizona. Quando a gente fala de colocar o índio na sociedade, as pessoas dizem, isso é um absurdo. Não, eles vão perder as raízes, mas eles mesmos sabem quais são as raízes, eles têm essa consciência, mas eles sabem também que eles têm que estar com um pouquinho o pé fora da aldeia, como ela, né? Ela foi para o Arizona fazer o mestrado. Ela saiu do Brasil. E hoje ela é deputada. Ela é líder daquela rede de sustentabilidade. Ela é deputada. A primeira índia deputada depois do Mário Juruna, né? Que foi lá por meados de 87, né? E o Juruna foi um dos caciques, né? Que foi eleito deputado. Então, depois de 32 anos, ou 31 anos, se não me falha a memória, ela agora é deputada. E ela é líder da rede de sustentabilidade. Então, assim, quando você fala no índio, você já pensa aquilo que você diz, né? O sub. Por que o sub? Então, é porque ele é realmente a minoria, né? Pouquíssimos têm essa, não só a garra, mas a chance, né? A chance de sair da aldeia e não sair da aldeia, que é mais interessante, né? Ela foi eleita para o Roraima um número expressivo assim, de votos. Foi quase 9.000 votos que ela teve. Né? E também a gente viu o aumento de índios, né? Querendo agora votar, né? Os índios querendo ter acesso não só à saúde, mas acesso à previdência social, aposentadoria. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão atrás de registro, né? Eles querem se registrar. Né? Então, assim, eu estava lendo também sobre o IBDFAN, tu sabe que eu sou membro do IBDFAN, e o juiz, agora eu não me recordo, perdi o nome dele. Olha, essa sua live está toda privilegiada. Nós estamos aí com Rubem Miranda, espanhol, de Santiago de Compostela, Roberta Vasques, que bom. meu chefe querido, Rodrigo Martiniano, da Procurador-Geral da Assembleia Legislativa. Que bom. Ex-alunos, Ricardo, a aluna Raquel Timbó. Então, você está sendo toda... Quem foi que disse que sexta-feira não é dia de live? Quem foi que disse que todo dia não é dia de índio, né? Todo dia é dia de índio. Já que você falou em dia de índio, Delin, desculpe te interromper, mas é interessante que a imprensa ela tem espaço para muita coisa, sem adentrar nada de política, que aí teria que ser uma live de um mês. Sim, com certeza. Mas a gente não vê quase nada sobre o índio, muito menos o Dia Nacional do Índio, se não for en passant na escola. Aí eu queria que você desse sua opinião, já que você é descendente. Sua mãe que é descendente, minha avó. Como é o grau? Minha Pronto. Você acha que o sistema de saúde, sendo chamado de SUB, tem que ter realmente algo diferenciado na política de saúde do índio? Eu creio, Blaine, porque, além de tudo, a gente fala assim, mas é muito difícil também do sistema de saúde entrar nas aldeias, porque eles têm aquela coisa da cultura, das ervas, das raízes, né? O acesso à medicação para eles, agora a gente vai entrar na tua seara, que é o meio ambiente, né? A coisa do meio ambiente, eu estava lendo outro dia, o número de suicídio de jovens índios. Grande, enorme. Por quê? Porque eles não têm acesso à saúde? Não, porque eles têm depressão, porque eles têm desesperança. Você entendeu? Então, assim, se você realmente, você para pensar o índio, vitimizando o índio, vamos lá, eles não são tão vítimas assim, porque eles são fortes, são guerreiros. Mas se o sistema não deixa eles andarem, né, vai sempre ficar nessa questão do sub.
Não tem como, né? Você vê, por exemplo, vamos lá, demarcação de terra indígena. Eu estava até outro dia fazendo aqui um mapa, 25% aqui no Ceará. A maioria poceiros. Para colocar os poceiros para fora, índio morre, índio ameaçado de morte, né? Então tem todo um sistema que eu digo até um sistema tenebroso por trás, né? Porque acho também que os governos de estado deviam dar um apoio, né? Nós temos tribos aí, aldeias, né? Que a gente chama de aldeia, povoados, que são chefiados, coordenados por mulheres, né? Coordenados ali pelas mães, coordenados ali pelos próprios índios, eles têm ali a própria política deles, porque fica difícil deles saírem para essa política externa, né? Então, assim, olhar o índio com um olhar de ser humano, eles são seres humanos iguais a nós. As tradições, as comidas, a gente vê aí a nossa tapioca, a gente vê aí as pinturas artísticas, né? Nós vamos chegar aí, ver esses cestos aí translaçados aí de palha, essas coisas todas. Eles são artistas, eles são cientistas, eles são médicos, não é isso? São artistas maravilhosos. Então, vamos lá. O que é que faz o Paulo Miklos do Titãs fazer um show, uma live para arrecadar donativos para os índios do Ceará? É porque eles são vítimas? Não, porque eles realmente não estão sendo vistos. Não é isso? Não estão sendo vistos. E aí é que eu te falo nesse momento de que a grande mídia, ela não está mostrando a realidade, porque, inclusive, eu postei no meu Instagram os 70 milhões que foram destinados em ações do governo federal, do Bolsonaro, para os índios. Isso não é posto, as pessoas não sabem disso. Mas isso é como agora, nesse momento de coronavírus, né, que é uma doença letal, mas nós vamos falar aí da tuberculose. Nós temos índios aqui em Caucaia, Blaine, com sérios problemas de hanseníase. Tuberculose, nem se fala. Vamos falar de drogas. Problema com drogas, com alcoolismo. Então, tem toda uma mescla de situações que a gente não pode falar somente... Hoje, nós estamos falando da pandemia, de coronavírus, né? Mas é todo um agravante já que vem vindo. Então, assim, esse grupo de farmacêuticos que se juntou, que criou ali a Secretaria Especial de Saúde do Índio, né? Eles fazem esse acompanhamento, né? Tanto que eu até peguei para ti aqui, para a gente falar aqui o número de mortos, né? O número de óbitos, né? Que teve aí, infelizmente, né? No nosso povo indígena, aqui, eu estou falando aqui do Ceará, tá? Aqui que foram confirmados pela Secretaria Especial de Saúde do Índio, foram 3.013 confirmados, casos confirmados. De casos confirmados. 101 óbitos pela Secretaria de Saúde Especial do Índio e pela PIB, que é a Associação Brasileira dos Indígenas, né, dos Indígenas do Brasil, foram 281 mortos. Aí tu me pergunta, Del, por que está diferente da Secretaria Especial de Saúde do Indígena para a PIB? Por que tem a diferença? Eu vou te dizer por quê. Porque a Secretaria não contabiliza os índios que estão fora das comunidades indígenas. E aqui no Ceará, mais ou menos, nós temos aí 14,4% de índios fora das aldeias. Estão no contexto urbano, então eles não contam esses índios. Já a Associação Brasileira, né, eles contam dos índios brasileiros, eles contam no geral, né? Aqueles que chegam lá no hospital, ali no HGF, sei lá onde, diz, olha, ele está com a Covid-19, está lá contabilizado. Já na secretaria, não. Eles só contabilizam realmente quem está ali dentro do âmbito indígena, né? Sem falar ali da evasão dos índios. Eles saem das tribos, eles saem das aldeias, eles saem dos povoados, né? Eles vão trabalhar, né? Nós temos, inclusive, né, um artigo da CLT, né, que ampara também os índios, né? Então, assim, as pessoas têm que ter conhecimento que índio é gente. O índio é amparado pela Constituição de 88. Nós temos aí o Estatuto do Índio, né, que é a Lei 6.001. Serve para quê? Vamos lá no direito ambiental. Na sua seara, vamos falar de direito ambiental. Não, no direito ambiental eu nem tenho nenhuma unidade sobre índio. Mas é interessante ter. Sabe por quê, Blaine? Porque eles cuidam do meio ambiente, é o que eu acabei de dizer, como uma mãe.
Eles cuidam do ambiente, do meio ambiente como mãe. Eles sabem o valor da água, eles sabem o valor da terra, eles sabem o valor de uma planta, eles sabem o valor... É incrível. O índio, eu não sei se é porque eu sou muito fã de índio, eu sou fã de índio. Assim, eu acho que a cultura extrapola a nossa, muitas vezes. Você falou agora que você levou lá para fora, né? Ah, é um assunto político. Infelizmente é um assunto político, né? Tem todo esse, por trás, essa nuance de demarcação de terra, né? Os fazendeiros, os garimpeiros, os poceiros, né? Então, assim, é complicado. Porque quando você fala assim, você pensa no homem branco. Mas tem muito índio também, garimpeiro, como eu acabei de dizer, índio, dono de madeireira, né? Então, assim, vamos não falar nem dos índios isolados. Porque, se eu não me engano, a minha memória agora não está me falhando, são 278 ou mais de 278 línguas entre eles. Né? Só no Ceará nós temos 14 etnias. A gente não faz nem ideia, em Pernambuco tem mais não sei quantas. Então, assim, centralizando no Ceará, tem a Fepoense, que é da Ceissa Pitaguari, né? Que ela ali é uma batalhadora. Né? Se vocês até pudessem entrar na Fepoense, é muito bom que as pessoas ficam tendo acesso. Eu, quando quero ver alguma novidade, quero saber de alguma coisa, a gente sempre... Eles têm Facebook, como você falou, né? Eles têm Instagram. Ela é uma pessoa muito estudiosa, é uma pessoa muito inteligente, certo? É uma mulher indígena. E as pessoas têm que entender, Blaine, que eles têm direitos e deveres. Eles têm direitos e deveres. Essa coisa da ser invisível, quantas vezes a gente para pensar, são invisíveis? Eles são invisíveis? Não, a gente tem que dar voz ao índio. Né? Os governos que passaram, a gente está no começo de um governo agora, nem vou opinar, porque nós vamos entrar lá na seara política. Não posso nem opinar, porque ainda estamos começando, né? Então, assim, estamos no começo, é um bebê, né? Andando com esse governo e com muito obstáculo pela frente, e nem vamos falar dos passados. Mas ninguém agradou aos índios. Porque todos veem aquele pensamento do agronegócio, né? Que teve no tempo do Lula, teve no tempo da Dilma. Não precisa ser... Não, você abre ali o Google, bota ali, pronto, você vai ver o tanto de índios que foram assassinados, que foram mortos nesses governos passados. Então, não dá para comparar com o governo de hoje. Mas a única relação que a gente faz triste relação, Blaine, é que eles continuam morrendo, eles continuam lutando pelas demarcações de terra, certo? Continuam lutando para ter saúde, eles continuam lutando para mostrar que eles não são invisíveis. E os índios não são invisíveis. São pessoas solícitas, são pessoas educadas, são pessoas que te tratam super bem, educadas e inteligentes. Você falou de um brilhante e eu acabei de falar de uma que hoje é deputada e é nossa colega advogada. A primeira índia a ser, né, a ser advogada. Aí você me pergunta, e ela é deputada, ela não faz nada pelos índios? É aquela coisa do remar contra a maré, uma andorinha só não faz verão. Eu acho que ela já fez um enorme esforço e foi contemplada com esse esforço de estar ali, sendo deputada. É lógico que ela bota ali em pauta, né, as questões de demarcação de terra, ela bota em pauta ali a saúde do índio, ela bota em pauta tudo. Agora, vão dar atenção que ela está fazendo a parte dela, ela está. Se ela é deputada federal, é? Federal, por Roraima. Ela teve 8 mil, eu até anotei aqui quantos votos ela tinha tido, porque eu achei a história dela brilhante, né? Porque em 2008 foi que ela fez uma sustentação oral, ela foi lá para o STF falar exatamente dessa questão da homologação ali, da marcação ali das terras indígenas da Raposa do Sol, né? Então, assim, Raposa da Serra do Sol. E ela fez o mestrado, e ela teve 8.491 votos. Não é pouco não, amiga. Não é pouco. Então, assim, uma pessoa dessa que sai dali de uma aldeia e vai ali para dentro da política, é como eu acabei de te dizer, ela teve a inteligência de pensar o quê? Bom, eu tenho que ser pelo menos ter uma representação política, já que o Juruna, há 32 anos atrás, acho,
né? A representatividade dele foi barrada, porque o Juruna, não sei se você sabe da história dele, do Mário Juruna, ele andava com um gravador pendurado no pescoço, porque ele dizia que não confiava no homem branco. Então, em todo lugar que ele andava, nas reuniões, ou nas assembleias, ou então ali nas constituintes, seja o que fosse, ele andava com aquele... Ele era conhecido pelo aquele gravador pendurado no pescoço, porque ele dizia que não confiava nas promessas do homem branco, mas ele estava ali dentro, né? E, infelizmente, o Juruna morreu doente, cadeira de rodas, morreu no ostracismo, né? Ele era muito perseguido por ser índio, né? Então, nós temos outros índios aí, né? No cenário, não digo político, mas socialmente falando por trás, né? Da política, né? Nós temos o Paiacã aí, temos tantos outros que fizeram história, né? Que até mesmo organismos internacionais chamaram atenção, né? Para as florestas. Então, vamos lá no meio ambiente da saúde. Outro dia a gente estava falando do que ia atingir diretamente, a pandemia atingir diretamente o meio ambiente. E, por outro lado, ia ser bom também, porque o meio ambiente talvez ia ficar limpo, porque não ia ter mais carro passando, não ia ter mais gente jogando lixo na rua, não é isso? Mas vamos pensar nesse... Comprando menos celular em tese, né? Porque pode comprar pela internet. Mas em tese, né? Jogando aí os gases na atmosfera, né? Jogando lixo na rua. Deu aquela isolada mesmo, Blaine. A gente deu aquela isolada. Então vamos pensar aqui no índio, no meio ambiente do índio, para o índio adoecer, a ponto de tirar a sua própria vida. Que meio ambiente é esse que o índio está vivendo? Né? Você tem um representante lá, uma representante sendo deputada. Você tem aí o índio que você acabou de falar, como um representante numa comunidade que só no Ceará, gente, só no Ceará tem 14 etnias. Eu conversando com uma amiga minha, ela disse, eu não fazia ideia que nós tínhamos esses índios no Ceará. Né? Então, assim, ela é professora de faculdade e ela disse para mim que não fazia ideia que nós tínhamos essas etnias no Ceará. Então, assim, olhando para a nossa terra, olhando para o nosso estado, né? O que a gente vê também, tem prostituição, né? Até onde, isso que eu ia te falar aí do IBDFAN, né? Até onde o direito pode ir, que é o direito constitucional do índio, que é o artigo que eu estou escrevendo. Até onde a gente pode entrar? Porque tem tribos isoladas, por exemplo, na Amazônia, que acabou a menarca da menina, ela tem relação sexual. E aí, o que diz o ECA? Pode chegar lá? São questões, né, que você para pensar juridicamente, que realmente tem aquele esbarro. Você quer tirar o índio da aldeia, entre aspas, você quer que ele seja visto, mas se você abrir demais, as pessoas vão entrar nas aldeias, as pessoas sabem que você sabe que tem muita riqueza mineral, né? Todo tipo de riqueza que você imaginar de meio ambiente estão lá, junto com eles. E eles preservam muito mais que a gente. Isso aí é notório, né? Falando de Adeline, você acha que nós temos uma dívida com os índios? muito grande. Creio, até hoje. Até hoje. Vamos lá. Outro dia eu entrei num supermercado aqui, que eu não vou declinar o nome, né? Ninguém vai fazer propaganda. Mas tinha uma índia, você via, uma indígena, que ela estava lá com um colarzinho no pescoço, ela estava usando os adornos, e ela estava só com uma peninha aqui do lado. Ela passou, todo mundo olhava, virava para olhar, como se ela não fosse assim, ou era doida, né? O povo achava, ou então é uma nova moda, ou é hippie. Não, mas se você olhasse para os traços dela, era um traço de indígena. E ela estava ali representando a cultura dela, Blaine. Ela não ligou, ela passou pelas pessoas, estava onde? No supermercado, empurrando seu carrinho. Então, assim, as pessoas têm que entender, é o que eu para pensar, eu acho que nós devemos muita coisa, sim, para os índios. Eu vou te falar até assim que o principal, essa coisa da demarcação de terras. Aí, vamos entrar na política, infelizmente vou ter que passar por isso, porque eu estava lendo um artigo que o Bolsonaro quer tirar os índios das aldeias, quer botar o povo para usar a Nike, essas marcas, né? Mas vamos parar para pensar, já tem a aldeia que tem parabólica, que tem televisão, que o pessoal assiste novela, assiste programa policial, né? Eles são pessoas normais. São pessoas normais. Então, assim,
O que se fala vira uma celeuma danada, né? Mas aí eles mesmos também querem sair desse estigma de vítima, de coitadinhos. Tá aí a deputada, nosso colega advogada, já tem mestrado até no Arizona, né? Temos aí índios que dão palestras, né? Vamos ali na Ceiça, Itaguari. Eu estava olhando os vídeos da Ceiça. Brilhante. Ela é brilhante, né? Ela é coordenadora da federação, né? Então, dos índios, né? Então, se você para pensar, eles têm voz e têm vez? Eles tentam. E se não fomos nós, com nossos artigos, ou com nossas entrevistas, ou com nossas visitas, ou com isso aqui que nós estamos fazendo hoje, as pessoas não vão lembrar deles, não vão pensar neles. Então, você me fez uma pergunta muito pungente. Vamos lá. Você acha que nós devemos alguma coisa para eles? Eu acho que nós devemos muito para eles. Principalmente hoje o espaço. Eles têm que ter o espaço deles, né? A cultura deles ser preservada. Eles vão para a escola de fardamento normal, para a escola normal? Vão. Eles moram ali em Caucaia, eles moram aqui em Aquiraz, eles moram ali em Monsenhor Tabosa, seja onde for, né? Mas eles têm que preservar a cultura deles. Não pode se perder a linguagem do índio, o dialeto do índio, né? Eles têm direito à modernidade, mas eles têm que ter direito também à cultura deles, cultivar a cultura. O que é que nós estamos fazendo? O homem branco está fazendo em relação a isso? Você acabou de falar da Unifor. Eu me lembro que a Unifor fez uma exposição. Antes de eu sair da Unifor, que eu estudava na Facete, antes de ir para a Unifor, eu cheguei a uma exposição que tinha lá, era panela de barro, era lá lança e não sei o quê. E aí você para pensar, quantas universidades, quantos museus ou quantos salões assim abertos mesmo, né, que podem fazer isso pelo índio, mostrar a cultura indígena? Quantos você vê? Pouquíssimos, Blake. Pouquíssimos. Então nós devemos muito. A minha resposta é que nós devemos muito. Você sabe se alguma OAB tem comissão do direito do índio? Sim, tem uma comissão de direito do índio, mas eu nem vou adentrar muito nisso porque a gente vai causar uma certa celeuma. Eu acho que... Na nossa OAB tem o Ceará? Sim, tem. Eu creio que tem. Mas assim, eu acho que as pessoas têm que se mobilizar mais, porque não adianta você fazer comissão só para ter o nome, eu tenho uma comissão. Se você tem uma comissão, por exemplo, eu faço parte da comissão de acesso à justiça, doutora Francilene, um beijo, e da comissão de direito sindical, doutora Jane Calixto, outro beijo. Mas a gente está ali trabalhando na comissão e fazendo a nossa parte, né? Então não adianta você fazer uma comissão e não trabalhar. Eu não sei, não vou adentrar nesse aspecto porque realmente não sei. Eu faço uma pesquisa isolada. Ah, por que você não entrou numa comissão dessa? Porque a minha pesquisa é uma pesquisa realmente isolada, não é uma pesquisa solitária, mas é uma pesquisa que eu tento me aprofundar ao máximo. Por exemplo, quando os farmacêuticos, né, ficaram indignados com essa questão do índio, né, ter acesso à medicação, porque chegava lá a FUNAI, entregava lá a medicação e tal, e muitas vezes os farmacêuticos diziam, não, você não pode usar essa medicação aqui, não. Então, eles sentiram que estava na hora de montarem ali, né, uma secretaria especial. Aí você vê, eu até acho... uma secretaria especial de saúde. Adeline, desculpe interromper, mas eu acho que não tem não a comissão de direito do índio, não. Eu ouvi tem falar a comissão de direitos humanos, Não, e aí... Blaine, eu acho que falaram que até talvez não tenha tido número de pessoas, né, mas eu me lembro muito bem que eu acho que alguém comentou isso comigo na OAB, que ia ter esta comissão, porque eu não entrava, já que eu me interessava tanto pelo direito índio. Pode ser que não tenha tido, né, a adesão das pessoas, é isso? Mais um ponto, né? Mais um ponto. Então, assim... Não, porque assim, seria mais um reforço, né, para o direito deles, né? Pois é, mas assim, é o que eu acabei de dizer. Quantas pessoas fazem alguma coisa pelos índios, né? Vamos lá, ação social... O que eu tenho visto, eu vou entrar agora num assunto que talvez seja pancada demais, seja celeuma demais, mas eu acho que é bem minha pegada, né? Eu não sei ficar calada em relação a essas coisas, mas acho assim também que a igreja, né? A igreja ela tem tomado um espaço muito grande, né?
tem nações aí de índios que estão deixando de falar a língua deles, de adorar os deuses deles, né? E estão adentrando demais. E eu acho assim que eles não estou dizendo que eles não devem cultuar, né, uma outra religião, mas eu acho que eles não deveriam perder a cultura, entre aspas, bem grande, religiosa deles, entendeu? Acho que eles não deviam perder isso. Eles não deviam perder a essência. Então, todo mundo quer um pedacinho do índio, né? São pedras preciosas, garimpo, madeira. Outro dia eu estava lendo e fiquei indignada. Lá na Amazônia, existe uma árvore que se chama pau-rosa. O pau-rosa, ele é altamente cobiçado pelas perfumarias. Por quê? Porque ele é a essência de perfumes franceses na Amazônia. Então vamos desmatar, né? Vamos lá desmatar, tirar o pau-rosa para vender, para fazer perfume. Né? E vou entrar nesse aspecto, senão a gente vai bater nas grandes perfumarias. Né? Então, assim, o índio tem lá o seu direito aos seus minérios, ouro, diamante, esmeralda, usurpados. O índio fez aí as pessoas conhecerem a pupunha, que é o famoso palmito, né? A mandioca. E aí, outro dia eu estava lendo matéria que lá na Alemanha estavam querendo patentear aí a mandioca, o açaí. Você para pensar, eles estão sendo invadidos o tempo inteiro, né? Quer dizer, uma coisa que podia ser rentável para eles, não vai ser rentável para eles. Por exemplo, o pau-rosa. É a essência de perfume francês. Você está entendendo? Então, assim, vamos lá, vamos invadir a cultura dos índios, vamos invadir a terra dos índios. É difícil você equilibrar os dois lados, porque o índio, ele quer realmente, ele tem o direito, né, de comercializar se ele quiser. Não é isso? Mas ele é usurpado o tempo inteiro. Ele é usurpado o tempo inteiro. Então, se vamos, outro dia eu estava lendo uma entrevista de uma indígena, ela falando que os próprios índios fazem as queimadas. Mas eles fazem as queimadas controladas. Até isso eles sabem fazer. Ah, mas isso aí é antiecológico, isso aí não é meio ambiente. Tá aí, eles não são tão adeptos ao meio ambiente, ecologicamente equilibrado. Mas até as queimadas, eles fazem no limite, porque eles sabem como. É como você acabou de dizer. Eles têm uma sensibilidade, eles não saem tocando fogo na floresta toda. Você está entendendo? A sensibilidade do índio. E aí isso aí ninguém vai ter acesso nunca, porque é o conhecimento. Né? E se não tem eu, você, ou sei lá, quem mais fale dos índios, né? Como a Ceissa, como a Joênia, se você não tem essas pessoas para estarem falando pelo índio, você nunca vai saber. A cultura dele está sendo né, aviltada, não só, estou falando só das terras, né, que é um eterno dilema que, sinceramente, eu acho que um dia ia ser a felicidade do mundo se conseguissem demarcar essas terras. Né? Porque em 1934, eles já tinham a consciência de que o índio tinha direito, o meio ambiente deles ecologicamente equilibrado, está lá escrito. Aí passa por isso, chega na Constituição, como você falou. E aí, são só palavras ali, escritas. Cadê a efetividade disso? Índios paupérrimos, índios doentes, índios abandonados, índios viciados em droga. Aí para assim, não, mas eles também lá, eles não cultivam, eles não podem cultivar drogas, eles não usam alucinógenos, até isso, dentro das aldeias, é controlado. Porque é uma questão cultural deles. Mas fora das aldeias, é uma coisa descontrolada. E nós temos índios com problema de droga, nós temos índios com problema de álcool. Como eu acabei de falar, que é um problema de saúde pública. Né? E aí fica com essa coisa de empurrar com a barriga. Né? Uns dizem que é um problema social, outros dizem que é um problema de saúde. Aí fica, não é social? Não, é de saúde. Gente, junta tudo, é social e de saúde. Né? Se você for ficar ali batendo naquela tecla de que o índio
ele pode ali viver, porque ele não planta, ele planta o que come, Não, o índio tem que ter acesso ao que nós temos. Né? O índio tem carro, o índio tira carteira, o índio vai para o supermercado, como eu acabei de te dizer, mas ele não pode perder a cultura dele, ele não pode perder as raízes dele. Então, assim, é um assunto delicado, que eu gosto de escrever, eu gosto de falar, e eu gosto de conhecer, certo? Nós temos aí tribos, né, que eles mesmo ali resolvem judicialmente as questões deles, como a questão de gêmeos, né, que eles têm pavor, como estou falando de algumas nações indígenas, né? Crianças que nascem com deformidades, crianças que nascem com... Pronto, esse tema aí, esse tema da deformidade é um tema que chegou ao STF. Sim. Porque tem uma determinada comunidade que mata a criança. Sim. E o caso chegou ao Supremo, para o Supremo decidir se essa cultura permanece, perpetua, ou se o Estado tem que intervir e proteger o direito à vida da criança. Ou seja, é um tema bem polêmico, como diz meu ex-professor em Portugal, é mexer com areia movediça. Mas antes que o Instagram acabe a live, que ele vai acabar, eu queria lhe provocar. A OAB não tem comissão de direito do índio, então eu acho que você poderia ser a pessoa que faria surgir essa comissão através do presidente e vice-presidente da Ordem Seccional Ceará. De repente, não sei se seria a primeira OAB do Brasil, porque se você tem uma comissão de direito sindical, uma comissão de direito fiscal, uma comissão de ensino jurídico, uma comissão de direito consumidor, nada obsta, é tardia a criação de uma comissão de direito indígena. E eu acho que você poderia ser essa pessoa tenaz que estimularia a OAB a criar essa comissão. Só não lhe garanto quantos advogados iriam querer fazer parte da comissão. Não, é porque como a comissão não existe. Exato. E eu não sei se outrora existiu e deixou de existir ou nunca existiu. Né? Então, não dá para saber, só dá para saber criando. Cria-se a comissão, divulga para os advogados, mas aí, independente de quantos membros, aliás, quanto menos membros uma comissão tiver, mais saudável vai ser o trabalho. É verdade. Desenvolvido. Mas vocês podem fazer um grande diferencial nas escolas, vocês podem pressionar o poder executivo, porque, no meu entender, onde tem os estados do Brasil, né, que tem comunidade indígena, no meu entender, deveria ser obrigatório um museu do índio. Não é só Dia Nacional do Índio, não. Por quê? Porque a criança, que é o ser mais aberto para aprender e é destemida, ela iria, por meio da escola, frequentar esse museu. Isso tem que ser lei, isso tem que ser obrigatório. Tá? Não é só Centro Dragão do Mar, não. Exatamente. E aí, ter um museu do índio para a criança entender quem é índio, o que é o índio, o que é que isso significa na minha história, o passado, o presente e o futuro. Mas é uma questão também cultural, são os próprios ancestrais, são os próprios índios que ensinam os seus índiozinhos, Lei. Mas tem que ensinar os não índios. É porque tem que ensinar os não índios. Por exemplo, quem mais respeita os direitos humanos são os animais. Olha que incrível. Porque não são os humanos, são os animais. Alguns humanos respeitam os direitos humanos. E os animais respeitam os direitos humanos. Olha a diferença. Então, sempre provocativa, né? A pedagogia da provocação. Eu acho que você realmente deveria, até porque você tem história na família, honrar a pessoa, a indígena da sua família e conversar com a OAB Ceará para que fosse criada essa comissão
e desenvolver um belo trabalho para mudar a realidade atual, porque as coisas só mudam se a gente realmente der a nossa gota no oceano. Né? É uma grande verdade. Os advogados... mas nós somos muitos. Minha OAB é 16 mil. Ela já deve estar, sei lá eu, em quantos mil. Nós somos uma representatividade, nós temos uma representatividade na sociedade. A gente só precisa fazer valer isso. Que eu acabei de dizer, né? Nós estamos sendo voz. E ainda convida o Ailton Krenak para uma palestra lá na OAB. Ele é maravilhoso. Para fazer a inauguração da Comissão de Direito do Índio. Vamos pensar nisso, né, Glenn? Vamos lá pensar nisso muito seriamente, né? E, como você está falando, está nos momentos finais, quero te agradecer, né? Meu coração, minha eterna professora, minha eterna mestra. Te agradecer pela oportunidade de falar de um assunto aqui que eu realmente amo de paixão, tá certo? Gosto muito mesmo de falar, né? Do direito do índio, né? Então, assim, muitíssimo obrigada pelo convite, tá certo? E eu que agradeço. Te espero lá na conversa entre amigas. Vamos falar sobre direito ambiental. Tá Obrigada, Adeline. Você foi minha aluna querida, certo? E dessa relação professor-aluno surgiu uma grande amizade, embora independente de sermos taurinas. E eu que agradeço por você ter disponibilizado a sua sexta para falar de um tema tão ignorado pela sociedade e que tem uma dívida a pagar. Alta. Então, vamos encerrar a live aqui, né, fazendo homenagem ao Ailton Krenak, que é uma inteligência privilegiada e uma sensibilidade incomparável. Isso, um beijo. Verdade. Beijo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.